Olá, 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 você que nos acompanha aí no Nova Concursos, nosso canal do YouTube. Prazer receber você aqui conosco aqui nesse reta final. Aula de hoje voltado para Direito Constitucional. Matéria top aí para você que vai prestar TRF da Terceira Região. Dá uma olhadinha, semana passada, domingo passado, teve prova da FCC lá em São José do Rio Preto. Prova de auditor fiscal lá do ISS, prova do município. Prova foi muito bacana, foi muito legal. E por incrível que pareça, a FCC fez uma prova bem menos difícil que ela está acostumada a fazer. Foi bacana isso, então toma cuidado aí você que vai prestar concurso aí da FCC nos próximos dias, ligado ao TRF. Vamos tratar aí dos nossos principais pontos, tá bom? Vamos lá. Quando nós falamos do direito constitucional, o professor separou aqui os principais pontos. Por óbvio, em uma hora aí eu não vou esgotar 100% do assunto, então é só bate-bola aí das principais dicas para você, tá bom? Vamos lá, ficar praticamente na lousa aí, acompanha comigo. Ponto importante que a FCC sempre ferra com a tua vida é você confundir na prova o artigo 1º com o artigo 3º. Então toma cuidado com isso aqui que o seu examinador vai induzir você a erro. O artigo 1º trata dos fundamentos da República, ao passo que o artigo 3º ele trata aí dos objetivos da República. São elementos diferentes que a prova da FCC pode usar para ferrar a tua vida, tá bom? Então vamos lá. O artigo 1º ele trata, como eu te falei agora, dos fundamentos. É a base pelo qual está construído toda a nossa estrutura da República Federativa do Brasil. São 5 dos nossos fundamentos. E a FCC costuma falar para você que isso aqui são os princípios, ou são outra coisa diversa dos fundamentos, tá bom? Vamos lá, são 5. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e a questão relacionada ao pluralismo político. 5 elementos, eu não vou aprofundar por você, porque não dá tempo. Você deve lembrar isso aí das nossas aulas. Então, aqui o mnemônico para você lembrar dessa informação. Caraca, professor, como é que eu vou lembrar isso aqui na prova? Meu, marca isso aqui, tatua isso aqui no seu braço, dá uma olhadinha, Socidiva Plu. Primeiro, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho e a questão do pluralismo político. São 5 fundamentos da República Federativa do Brasil, tá bom? Vamos lá. Próximo ponto, aqui é o famoso artigo 3, artigo 3º, perdão, que trata para nós aqui dos objetivos fundamentais. Então primeiro, os objetivos é o que o Brasil pretende chegar, o que ele pretende fazer. Então, constitui-se objetivos fundamentais da República Federativa. Primeiro ponto, constituir uma sociedade livre, justa e solidária. Essa é difícil, mas a gente vai tentando, um dia a gente consegue. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicação da pobreza, marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais, tá bom? Ó, eu chamo sua atenção aqui na palavra regional, que a FCC sempre faz uma pegadinha com você aí no regional, ela coloca local, municipal, é regional. Promover, no inciso 4, o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Professor, acabou? Não, tem mais. Dá uma olhadinha nesses elementos aqui. O que eu chamo sua atenção é para esse outro mnemônico. Com garra, erra pouco. Então perceba, dá uma olhadinha. O objetivo é você lembrar quais são. O com faz referência ao inciso 1º, ó, a constituição de uma sociedade livre, justa e solidária. O garra, a garantia do desenvolvimento nacional. O erra, a erradicação da pobreza. E o pouco aqui faz referência ao promover o bem de todos. Então, não esqueça dessas palavrinhas, esses mnemônicos, para auxiliar você aí a responder essas questões na prova da FCC, tá bom? É questão que sempre aparece artigo 1º, diferente do conteúdo do nosso artigo 3º, tá bom? Agora vamos lá, dá uma olhadinha. Trazendo aqui para você os princípios de direitos internacionais, o nosso famoso artigo 4º. Então toma cuidado com essa figurinha aqui que eu estou montando com você, que a FCC também gosta muito de chamar a atenção para você dos princípios que o Brasil vai adotar em âmbito internacional, na sua atuação aí no cenário político internacional. Vamos lá, dá uma olhadinha, vamos montar aqui a nosso mnemônico. Ainda não comprei recos. É idiota, eu sei, mas dane-se. O importante é que você vai acertar isso aqui na prova, tá bom? Ainda não comprei recos. Dá uma olhadinha, vamos montar aqui, ó. Autodeterminação dos povos,
importante aqui, independência nacional, defesa da paz, não intervenção, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, prevalência dos direitos humanos, igualdade entre os estados, repúdio ao terrorismo e ao racismo, concessão do asilo político e solução pacífica dos conflitos. Dá uma olhadinha, chamar sua atenção aqui para um ponto importantíssimo, julgado da STF aqui há mais ou menos 4 meses. Foi discutido tanto dentro de uma ADI, não, dentro de uma ADO, uma ação de declaratória de constitucionalidade por omissão, e dentro do mandado de injunção. Recentemente o STF discutiu a questão relacionada à aplicação da lei de racismo, a 7716, dentro das condutas discriminatórias à comunidade LGBT+, ou seja, questões de homofobia e transfobia. Toma cuidado, isso aqui foi decidido recentemente para o STF, então a partir dessa decisão você tem que lembrar que racismo, que é imprescritível dentro do nosso ordenamento jurídico, também vai ser aplicado às questões das discriminações homofóbicas e às discriminações relacionadas à transfobia, tá bom? Guarda essa informação aí, julgado recente, e você que estuda para a FCC sabe que a banca gosta aí de algumas questões jurisprudenciais um pouco mais empolgantes, beleza? Vamos avançar, vamos avançar. Outro ponto aqui importante, foi introduzido pela famosa Emenda Constitucional 45 de 2004, ele trata aí da questão dos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. Então vamos lá. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então vamos lá, primeira coisa, tratados e convenções internacionais que têm que se voltar sobre a questão dos direitos humanos. Até aqui, tudo bem, envolve a questão dos direitos humanos. Vamos lá. Aprovado em cada casa do Congresso. O Brasil tem 2 casas, Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então são 2 casas, tá bom? 2 casas. Depois, em 2 turnos, 2 casas, 2 turnos, ou seja, vota em um, depois vota de novo, vota na Câmara, vota no Senado, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Por 3/5 dos seus respectivos membros. Então perceba, olha que interessante isso. A quantidade e a formalidade para aprovação desse tratado internacional que se vota sobre direitos humanos é a mesma formalidade para aprovação de uma PEC, de uma proposta de emenda constitucional. 2 casas, 2 turnos, por 3/5 dos seus membros. Então vamos lá, toma cuidado com isso aqui. Se o Tratado de Direitos Humanos for submetido a 2 casas, 2 turnos, por 3/5 dos seus membros, eles serão equivalentes a... Percebe? Eles serão equivalentes a, terão o mesmo patamar. Então, olha que massa isso. Quando eu olho para essa questão, nós temos aqui a nossa famosa pirâmide Kelsen, que você tanto ama. No topo da pirâmide eu tenho a Constituição, mais as emendas constitucionais, é isso que você está acostumado, mais os tratados de direitos humanos internacionais que foram aprovados. Olha o nosso quórum aqui. 2 casas, 2 turnos por 3/5, eles serão equivalentes às emendas constitucionais, beleza? Tranquilo? Tudo massa? Tudo em paz? Aqui sem grandes considerações, esse ponto aqui é importante para você, a FCC gosta bastante. Toma cuidado, famoso tratado internacional do qual o Brasil é signatário, o nosso Pacto de São José da Costa Rica, tem várias alterações aí no ordenamento decorrente do pacto. 2 importantes aí, a primeira, a proibição de prisão civil do depositário infiel, é um pouco mais antiga, é a mais recente, a implantação da audiência de custódia dentro das matérias de direito penal, tá bom? Então vamos lá, o Pacto de São José da Costa Rica, ele foi incorporado no nosso ordenamento jurídico por um decreto legislativo de 92, do começo do ano, e foi aí promulgado por um decreto presidencial do final do ano, 678. Agora perceba, olha o ano que o nosso Pacto de São José da Costa Rica, ele incorporou ao nosso ordenamento jurídico. Olha o ano de 92. Volta aqui para você não confundir. Olha o ano que foi incluído o nosso artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, 2004.
4. Então você percebe que a nossa entrada em vigor do Pacto de São José da Costa Rica, ele é antes da alteração da emenda constitucional. Então, pelo amor de Deus, não vai me falar que o maledito do Pacto de São José da Costa Rica, ele equivale à emenda constitucional. Repare, vamos voltar aqui para eu te mostrar onde está o Pacto de São José. Ó, o Pacto de São José, ele está aqui, ó. Olha onde ele está. Então, nós costumamos falar que o pacto, ele tem o status infraconstitucional. Ele está abaixo da Constituição, mas ele também está acima da norma. Então, perceba, o pacto ele está entre a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais. Ele está nesse meio. Por isso, você pode achar com o nome. O pacto ele tem um status infraconstitucional, ou, se a FCC preferir, ele fala supralegal. Das duas formas aí a FCC vai estar tratando desse assunto. Você não pode você falar que o pacto tem um status ou ele é equivalente à emenda constitucional. Está errado, tá bom? Outro ponto que é importante você saber também, qual foi o primeiro tratado internacional de direitos humanos do qual o Brasil incorporou ao nosso ordenamento jurídico em decorrência aí dessa alteração prevista no artigo 5º, parágrafo 3º da CF. 2 casas, 2 turnos por 3/5 dos seus membros. Olha que bonitinho. A Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Ele ingressou no nosso ordenamento jurídico no ano de 2008. Foi promulgada por um decreto legislativo, 186, e foi promulgada por um decreto presidencial, 6949. Então, não esqueça, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é matéria da sua prova, então pode ser que esse ponto que eu estou te falando caia tanto no Estatuto quanto aqui para nós no Constitucional, um assunto aí que guarda relação com as duas matérias. E não esqueça, ele foi a primeira norma de direitos humanos a ser incorporada dentro do nosso ordenamento jurídico, beleza? Vamos avançar. Outro ponto aqui que tem necessidade de você refletir sobre isso, pode ser objeto da sua prova, a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Perceba, direitos humanos, eles possuem uma matriz jus-filosófica, ele é pautado aí quase tudo na filosofia do direito e ele tem um âmbito de atuação no cenário internacional. Então perceba, os países passam a fazer acordos, são signatários e no âmbito internacional se compromete a trazer essas normas para dentro do seu ordenamento jurídico, ou de vontade livre, ou proveniente de uma condenação. Como, por exemplo, o Brasil implantar a Lei Maria da Penha dentro do ordenamento decorreu de condenação internacional, não foi por livre e espontânea vontade, mas o Brasil sofreu esse repúdio internacional. Agora, quando nós olhamos para os direitos fundamentais, eles possuem uma matriz de positivados, eles são normas postas dentro da Constituição Federal e os nossos direitos fundamentais, eles vão estar positivados quase todos ali, a essência, dentro da Constituição. Só não vai cometer o erro de falar que direito fundamental está só no artigo 5º, quando na verdade ele não está, ele está espalhado por todo o texto constitucional. Por exemplo, 225 lá que fala da questão do meio ambiente, não é o artigo 5º, mas é um artigo importante aí dentro dos direitos fundamentais, tá bom? Então essa é a diferença. Não esquece, direitos fundamentais, em que pese o texto constitucional falar os brasileiros, natos e naturalizados e os residentes no país, ele também é aplicado aos estrangeiros que se encontram aqui, seguindo o posicionamento jurisprudencial dos nossos tribunais superiores, tá bom? Outro ponto importante aqui, direito fundamental e garantia fundamental são diferentes. Se fosse igual, chamaríamos de sinônimo, mas não são. Direito fundamental é a norma enquanto abstração, é a norma em sua abstração mais ampla, ao passo que quando falamos da garantia fundamental, ela é uma ferramenta, normalmente chamada de remédio constitucional, que são utilizados pelas pessoas legitimadas, e são vários os legitimados, que vão utilizar essas ferramentas quando acontece alguma lesão, ameaça a direito ou âmbito de proteção dos nossos remédios. Nossos principais remédios aqui, ó, habeas corpus, mandato de segurança, habeas datas, mandato de injunção e a questão relacionada à ação popular, tá bom? Os nossos principais remédios constitucionais estão aqui, eles são os que mais aparecem para você, tá bom? Vamos lá, vamos avançar. Quando falamos dos direitos humanos,
e aqui esses elementos eles também são aplicados nos direitos fundamentais, são as características dos direitos humanos. Vamos lá, começando. Imprescritibilidade. Não está sujeito a um prazo de prescrição para a sua utilização. Não existe um lapso temporal para você utilizar esse direito. Inalienabilidade. Você não pode vender o direito fundamental. Então toma cuidado com algumas perguntinhas maliciosas, que o reflexo do direito fundamental você pode vender. Vou dar um exemplo agora, aqui, o professor está aqui com você, pelo meu relógio, tá bom? 7 horas e 16 minutos, 19 e 16. Perceba, isso que nós estamos tendo é a aula, as informações do professor, isso guarda relação com o direito à imagem, que é um direito fundamental, e também direito autoral, que também é um direito fundamental. Perceba, nesse caso, o professor, se quiser, ele pode vender a aula dele ao Nova Concursos, e esse direito, o fato de eu vender uma expressão da minha vontade, uma expressão do meu direito de autor, ele não faz com que eu venda o direito de autor. Eu estou vendendo aquela aula, uma parte dele, tanto que em que pese poder utilizar, esse direito ele continua de propriedade do professor, do seu criador, tá bom? Vamos avançar. Próxima figurinha, irrenunciabilidade. Você não pode renunciar ao direito fundamental, em que pese você poder renunciar a algumas expressões desse direito, tá bom? Vamos lá, próxima figurinha aqui, universalidade. Todos serão beneficiados por esses direitos humanos, os direitos fundamentais. Efetividade, isso aqui é um pouquinho mais difícil. Nós temos que efetivar as nossas normas constitucionais, e aqui é uma das profundas tristezas do professor ao falar de direitos fundamentais, e o mesmo vale para direitos humanos, é que nós olhamos para a Constituição e existe um mundo lindo, maravilhoso, e quando olhamos para a realidade, percebemos que isso muitas vezes não ocorre, existe um abismo aí quase que intransponível, tá bom? Depois disso, interdependência, existe uma dependência, uma união entre vários direitos, eles não sobrevivem, não existem por si só. A complementariedade, que vai no mesmo sentido, um direito humano fundamental ele vai se completando com outro, vão se fundindo, e a relatividade. Nenhum dos direitos humanos, nem os direitos fundamentais, eles são absolutos. Em que pese ter a corrente lá encabeçada pela professora Flávia Piovesan, que fala que o único direito fundamental que é simplesmente absoluto é a proibição da tortura. Ela, na visão da professora Flávia Piovesan, seria o único direito de matriz absoluta. Todos os outros são relativizados. E aqui surge lá a nossa teoria da ponderação do Robert Alexy, que fala a questão relacionada ao conflito, ao choque entre direitos de mesma magnitude. Perceba, você pega direitos de mesma magnitude que estão em conflitos a diversos momentos, um vai se relativizando para se encaixar, para se amoldar diante de outro direito fundamental. E o mesmo raciocínio vale para os direitos humanos, tá bom? Belezinha? Agora um outro ponto importante é que você lembrar que os direitos fundamentais, eles são normas abertas. São normas abertas e não normas fechadas. Ou seja, significa dizer que o rol que você estuda dos direitos fundamentais, o mesmo raciocínio vale para os direitos humanos, ele é um rol que não é, repare, ele não é um rol taxativo, ele não é um rol números clausos, não é um rol fechado, ele é um rol meramente exemplificativo. Então perceba, pode surgir outros direitos fundamentais dentro do nosso ordenamento jurídico, desde que ocorra por meio de PECs, propostas de emendas constitucionais, e isso não vai violar a estrutura do ordenamento jurídico, porque nós temos tão somente um rol não esgotivo, um rol que não se esgota em si mesmo. Isso aqui está no artigo 5º, parágrafo 2º. Vamos lá. Os direitos e garantias fundamentais expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotado e dos tratados internacionais de que o Brasil for parte, tá bom? Então lembra aqui da posição do Canotilho, aqui posição importante, os direitos fundamentais eles são norma aberta, porque podem ser completados e inseridos por outros, tá bom? Vamos lá. Outro ponto importante aqui é enxergar os direitos fundamentais em dimensões. Perceba, existem várias dimensões. Primeira dimensão, aí eu vou ter aqui, ó, a segunda dimensão, eu vou ter depois a terceira dimensão,
para outros. Quarta dimensão, e professor, eu já estou ficando meio tonto aqui, que é vários círculos. Quinta dimensão, e assim ficou toda torta, né? Meu desenho vai estar valendo. Mas perceba, o fato de nós atingirmos uma dimensão e depois atingirmos outra, e outra, e outra, cada vez mais eu vou ampliando o elemento, esse âmbito de atuação dos direitos fundamentais, o fato de eu sair da primeira para a segunda, da segunda para a terceira para a quarta e assim sucessivamente, não significa dizer, perceba, não significa dizer que eu estou abrindo mão dos direitos que me antecedem. Na verdade, os direitos fundamentais, eles são vistos como uma sucessão de direitos, sendo que a existência dos posteriores, elas são pautadas nas conquistas sociais dos seus antecessores. Então perceba, eu não posso atingir, por exemplo, a terceira dimensão renunciando aos direitos da primeira, e assim sucessivamente, tá bom? Vamos lá, direitos de primeira dimensão, são os direitos civis e os direitos políticos aqui. Nós trabalhamos aí com a questão da liberdade da pessoa. Nesse caso, o dever do Estado é de abstenção. Cabe ao Estado ter uma postura negativa, cabe ao Estado ter uma postura de não fazer, não interferir naquela liberdade. Por exemplo, direito à vida, direito das diversas liberdades, liberdade de expressão, liberdade de opinião, questão da propriedade, questão da figura da liberdade política e liberdade religiosa, a nossa questão relacionada à inviolabilidade do domicílio. Todo esse amparato, toda essa estrutura construída pelo nosso ordenamento jurídico, ela visa dar esse mínimo de liberdade no ordenamento jurídico. Depois, com a evolução da sociedade, surgem os direitos de segunda dimensão. São os chamados direitos sociais. Direitos sociais são os econômicos, os direitos sociais e os direitos culturais. Aqui já muda-se de figura e eu passo a ter os chamados direitos positivos. Direitos positivos. Nesses direitos eu tenho uma atuação diversa do Estado. O Estado passa a ter aí a função de agir, de interferir, mas sempre protegendo o indivíduo. Agora perceba, esses direitos são necessários para o desenvolvimento do coletivo, desenvolvimento do corpo social. Segunda dimensão, eu tenho que chamar a sua atenção aqui para duas figurinhas aqui, que já foram objetos de pergunta da FCC, que ela fala o seguinte, olha, existem dois direitos, liberdade sindical e o direito de greve, artigo 8º e 9º. Nesses dois direitos, em que pese a segunda dimensão ser um direito positivo, que precisa de um agir, a postura do Estado dentro de greve e dentro de sindicato é de não interferência. Então perceba, cuidado que pode ser pegadinha isso aqui dentro da FCC. Greve e sindicato, a administração não vai interferir. Então ela tem uma postura negativa dentro desses direitos de segunda dimensão, nesses dois pontos. O resto, a atuação do Estado tem que ser positiva. Beleza? Vamos lá. Terceira dimensão são os nossos direitos ou os princípios da solidariedade e da fraternidade. Então nós estamos falando aqui das questões relacionadas aos direitos difusos e coletivos. Na época da faculdade a gente brincava que era o difícil e o complicado. Ninguém entendia, era complicado, era difícil. Hoje já está mais normal se falar das questões do direito de terceira dimensão. Por exemplo, a questão do meio ambiente, a questão da autodeterminação dos povos, a questão relacionada ao desenvolvimento equilibrado da sociedade, são pontos importantes. Direito do consumidor, direito de crianças e adolescentes, direitos idosos. Então, esses direitos difusos e coletivos que incidem, de uma forma genérica, eu não vou aprofundar com vocês isso aqui, incidem em um número indeterminado de pessoas, eles são direitos de terceira dimensão. Perceba, exemplo mais bobo, você consegue enxergar e conceber que todos nós dentro da sociedade somos consumidores, não importa o grau de riqueza ou o grau de pobreza que você tenha, todos nós somos consumidores, de uma forma ou de outra. Então perceba, a relação de consumo, ela é um direito de terceira dimensão, que envolve solidariedade e fraternidade. Perceba, lembra do lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, primeira dimensão, liberdade. Igualdade, os direitos sociais, todos são iguais, segunda dimensão, e fraternidade, terceira dimensão, os direitos de solidariedade ou fraternidade. Se você esqueceu o que é tratado em cada um, lembra do tema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, tá bom?
vamos avançar aqui na nossa figurinha. O primeiro direito que eu quero falar com você aqui é o direito à vida, direito à vida. Direito importante, quando falamos do direito à vida, aqui é a proteção tanto da vida intrauterina, dentro do ventre, quanto a vida extrauterina, vida fora do ventre materno. Diversas questões aqui tratadas pelo STF dentro desses direitos. Queria chamar a sua atenção da ADPF 54. Perceba, é antiga e volta e meia se cobra essa questão que trata do ponto do feto anencéfalo relacionada à interrupção da sua gravidez. Então olha que massa isso, massa não no sentido negativo, no sentido acadêmico, de estudar para cobrar em prova. A mulher está grávida e se descobre por meio do pré-natal que o feto é anencéfalo, ele não tem a formação cerebral. Perceba, isso aqui não vale para microcefalia, isso aqui vale para feto anencéfalo, não tem cérebro. Se tiver um cérebro diminuído, como exemplo o caso da microcefalia, não vale. Então, se a mulher estiver grávida do feto anencéfalo, é possível o aborto? Pode fazer? Pode, se ela quiser. Se ela não quiser, ela vai prosseguir tendo esse feto, tá bom? Próxima questão aqui, ó. Utilizado pelo STF na ADI 3510 do Distrito Federal, que fala da possibilidade da utilização das chamadas células-troncos embrionárias para fazer a questão relacionada à fertilização in vitro. Não foram utilizadas para essa reprodução in vitro, então o que nós podemos fazer? Utilizá-la para pesquisa. Então, sem querer aprofundar o assunto, mas a célula-tronco ela tem a capacidade, de acordo com os estímulos dados a essa célula, ela se transformar em qualquer outra figura, em qualquer outra parte do corpo humano. Então, pode-se utilizar a célula-tronco para fins de pesquisas científicas, pesquisas acadêmicas, tá bom? O STF permitiu. Próximo ponto aqui, liberdade de reunião. Ponto interessante, isso aqui cai em prova os requisitos. Vamos lá. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, não tem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo exigido prévio aviso da autoridade. Onde que a FCC pega você aqui, ó? Exigido prévio aviso, independente de autorização. Eu não preciso de autorização, eu só tenho que avisar com antecedência a autoridade competente. Então, perceba, eu não preciso de autorização. Olha, eu posso fazer? Não, isso não existe. Eu tenho que então somente comunicar, olha, eu vou fazer essa manifestação, essa reunião em dado local, tá bom? Vamos lá. Próxima figurinha, a questão relacionada à ADPF 187, que tornou possível a questão da Marcha da Maconha. Marcha da Maconha pode fazer, aqueles que gostam, pode fazer, não tem problema. Se for fazer concurso da segurança pública, está ferrado, que você passa aí pelo teste que a gente brinca, é o toxicológico, você se dane, você vai se ferrar por causa disso, mas só que aí foi permitido. Se participarmos da Marcha da Maconha, vamos fazer uma marcha enorme aqui na Paulista, nós não vamos responder por apologia ao crime ou ao criminoso, tá bom? Próxima figurinha, direito de informação. Toma cuidado com o direito à informação aqui, tá bom? Isso cai em prova. Muitos erros cometidos em prova. Vamos lá. Quando nós falamos da questão relacionada aos remédios constitucionais, toma muito cuidado, porque você, taradão, informação é habeas datas. Não, toma cuidado. Se a informação for pública, o remédio constitucional que eu for promover é o mandado de segurança. Se a informação que eu estou buscando for pessoal, eu vou promover o habeas datas. Toma cuidado com isso, tá bom? Isso é objeto da FCC, ela gosta de perguntar isso para você. Então, tá pedindo informação pública, licitação, por exemplo, nesse caso, o que eu vou fazer? Se a administração se recusa, eu impetro o MS. Agora eu quero saber das minhas informações ou corrigir os meus dados. E a administração não dá, aí eu vou impetrar o habeas datas, tá bom? Vamos lá, rapidinho, artigo 5º 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, informação pessoal, ou de interesse coletivo ou geral, informação pública, que serão prestadas no prazo da lei, Lei de Acesso à Informação 2527, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, ressalvados
aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Essa última informação aqui, ó, imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, são as chamadas informações sigilosas. Para elas não existe qualquer remédio constitucional, tá bom? Beleza? Tranquilão? Vamos lá, próxima figurinha. Inafastabilidade de jurisdição. A lei não pode excluir do judiciário a apreciação de lesão ou ameaça a direito. Então, ponto importante aí, permite que dentro dos diversas situações podemos buscar sempre um amparo ao poder judiciário, mesmo que a lei proíba, o judiciário vai estar sempre aberto para nos receber, pelo menos em tese. Vamos lá, questão do juiz natural e o tribunal de exceção, ponto bem interessante para você na sua prova, tá bom? Vamos aqui fazer uma reta, muito fácil, e essa reta divisória, ele vai trazer para nós aqui a criação do nosso tribunal. Aqui é o que nós criamos o tribunal, tá bom? Essa reta é imaginária. Então perceba, eu vou trazer dois marcos para você. Aqui, ó, o fato 1, tá desse lado. Aqui eu tenho o fato 2, tá bom? Um deles é tribunal de exceção, o outro é juízo natural. Bem fácil isso aqui, ó. Toda vez que o fato vier antes do tribunal, nós chamamos isso de tribunal de exceção. Perceba? O fato antecede o tribunal, é tribunal de exceção. Professor, me dá um exemplo. Tribunal de Nuremberg. É o grande exemplo aí das provas. O Tribunal de Nuremberg, aquele que não lembra, é o que foi criado para julgar os crimes praticados pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Então perceba, ocorreu os crimes praticados pelos nazistas, depois criou-se o Tribunal de Nuremberg. Nesse caso, nós estamos diante de um tribunal de exceção. O fato 2 aqui, ele foi criado após o tribunal. Então perceba, primeiro eu crio o tribunal para julgar um fato que lhe é posterior. Nesse caso nós chamamos de juiz natural, tá bom? E não esqueça, o princípio, na verdade o artigo 5º, inciso 53, ele não fala só do juiz natural, ele fala do juiz natural e também do promotor natural. Ninguém será processado e nem sentenciado, senão pela autoridade competente, sentenciado pelo juiz e o processado aqui faz referência ao início do processo pelo promotor de justiça, que é o promotor natural, tá bom? Então toma cuidado, não é só juiz natural, mas também temos a figura do promotor natural. Vamos lá, próxima figurinha aqui, ó. Toma cuidado com isso aqui para a sua prova, tá bom? Vamos lá. Crimes são inafiançáveis, ou seja, eles são inafiançáveis, significa dizer que ele não tem direito à fiança. Toma cuidado, o crime inafiançável tem direito à liberdade provisória, desde que seja oferecida sem fiança, tá bom? Agora vamos lá, racismo. Além de ser inafiançável, ainda é imprescritível. Toma cuidado, o mesmo vale para as questões de discriminações homofóbicas ou relacionada à questão da transfobia. Então, toma cuidado, a questão da discriminação homofóbica e a questão da discriminação da transfobia, ele é, ao mesmo tempo, inafiançável e imprescritível por conta da decisão recente do STF, tá bom? Vamos lá. Depois, tráfico, terrorismo e tortura. Mais os hediondos, chamado TTT e hediondos, eles são inafiançáveis e são insuscetíveis de graça ou anistia. E por último, a ação dos grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático são imprescritíveis, não estão sujeitos à prescrição e também são inafiançáveis, beleza? Estrutura massa aí para você aí na sua prova. Vamos avançar arrebentando aí, tem coisa pra caramba para falar. Brasileiros natos. Brasileiros natos, duas grandes formas aí de aquisição da nossa naturalidade. Então vamos lá, são brasileiros, inciso 1 nato, os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Então, bem simples, o critério ius solium, nasceu no Brasil, brasileiro é. Tanto que o estrangeiro que está irregular no Brasil, a primeira coisa que ele faz é ter um filho aqui. Por quê? O filho é brasileiro, você não vai conseguir extraditar o pai, nem sofrer qualquer tipo de outra sanção, tá bom? Então, nasceu no Brasil é brasileiro, salvo se os pais não tiverem missões de país estrangeiro, não for diplomata, embaixador, etc. Próxima figurinha aqui, ó, a linha B.
são brasileiros natos, o nascido no estrangeiro, então nasceu lá fora, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que deles estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Então, nesse caso, o pai e a mãe estão prestando serviço para o Brasil no estrangeiro e o carinha de joelho nasce lá no estrangeiro. Nesse caso, o carinha de joelho, criancinha, é considerada brasileira nata, tá bom? A linha C são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que, então aqui a nossa Constituição nos traz uma condição, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, por exemplo, embaixada, consulado, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, 18 anos, pela nacionalidade brasileira. Então, ou você vai ser registrado no estrangeiro, em um dos órgãos competentes brasileiros, ou você vem a residir no Brasil e, ao atingir a maioridade, você fala, opa, eu sou de maior. Quando eu era de menor, eu não podia fazer isso. Desde os professores de português ouvir se eles me matam, né? Desde que eu vire maior, na maioridade, ele manifesta a sua vontade de querer aí ser nacional brasileiro. Vamos avançar, brasileiros naturalizados. É uma forma secundária de aquisição da nacionalidade. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquirirem a nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de países de língua portuguesa, apenas residente por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então perceba, se você é estrangeiro, mas só que de país que fala língua portuguesa, você tem como adquirir a nacionalidade brasileira secundária de uma forma menor, 1 ano. 1 ano você já consegue adquirir, desde que seja esse 1 ano ininterrupto, direto, e você ainda tenha idoneidade moral, tá bom? Próxima figurinha aqui na linha B, brasileiros naturalizados, aqueles que são estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos. Não esquece do sem condenação penal, desde que queira a nacionalidade brasileira. Então a pessoa ela vai manifestar o seu interesse em se transformar no brasileiro. Está 15 anos ininterrupto, nunca cometeu nenhum crime, falou, opa, eu quero ser brasileiro. Ele passa a adquirir a nacionalidade brasileira. Beleza? Vamos lá. Próxima figurinha aqui, ó. Professor, existem cargos que só podem ser ocupados por brasileiros natos? Existem, toma cuidado. Qual que é a pegadinha da FCC? Ela vai falar que esses cargos serão ocupados por brasileiros naturalizados. Se são ocupados por brasileiros naturalizados, eles simplesmente, se forem brasileiros naturalizados, eles não podem ocupar. Professor, como é que eu vou lembrar? mp3.com, puta, extensão de música.com, lembra da MP3? Nem sei se existe mais essa extensão, virou tão, hoje se usar tão simples esses aplicativos de música, a gente nem ouve mais, a gente baixava MP3 quando eu era novo. Vamos lá. 7 situações, 7 carreiras que são privativas de brasileiros natos. Ó, MP3, olha que bonitinho, ó, deixa eu pegar aqui o outro. mp3.com, tá bom? Vamos lá. Ministro do STF, presidente e vice-presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara, carreira de diplomata, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. Nessas 7 carreiras, só brasileiro nato pode ocupar, tá bom? Vamos lá, artigo 18, ponto importante aí para nós também, trata da organização político-administrativa, vamos lá. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos, nos termos dessa Constituição. Então, cada um dos entes federativos possui a sua autonomia regulamentada pela própria Constituição. Lembrando que existe a possibilidade de intervenção federal, a União interferindo nos estados, e a intervenção estadual, o Estado interferindo dentro dos seus respectivos municípios, tá bom? Então, são pontos importantes da nossa matéria. Agora, vamos lá. Quando nós olhamos para os nossos entes federativos, o nosso federalismo é diferente do federalismo americano. É um federalismo tupiniquim, vamos assim dizer. Os entes típicos criados no resto dos países que adotam o federalismo é a União e o Estado. São as figuras básicas de um federalismo.
Só que o Brasil, ele cria um federalismo de segundo grau. Ele cria município e cria Distrito Federal, lhe dando certa autonomia, por conta também de uma questão de descentralização. Então nós temos 4 entes federativos, tá bom? Vamos lá. O nosso federalismo de primeiro grau, acabei de falar isso, que é o federalismo americano. Eu tenho só União e Estados, onde a União delega parte da sua competência ao Estado, e nós temos o federalismo brasileiro, que é o segundo grau, onde o Estado vai declinar de parcela de sua competência ao município. Essa estrutura brasileira é diferente da estrutura americana, tá bom? Vamos lá. Sujeitos do direito administrativo, ponto importante. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município, obedecerá. Vamos lá. A administração direta é a espinha dorsal do Estado. Estamos falando basicamente dos ministérios e das secretarias, é a estrutura de poder ligado ao chefe do executivo. Depois eu tenho aqui a administração pública indireta. Eu tenho autarquias, fundações, empresa pública e sociedade de economia mista. Todas elas dentro da União, dos Estados, do DF e do município vão ter toda essa estrutura, tá bom? Então esses são os sujeitos, quem está sujeito ao direito administrativo. Agora vamos lá. Princípios constitucionais. Se você errar isso aqui, eu mato você, tá bom? Pelo amor de Deus. Quais são os princípios constitucionais? É o famoso do LIMP. LIMP é bom. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Toma cuidado aqui com algumas considerações. A eficiência foi o último introduzido pela Emenda Constitucional 19, que é a chamada reforma da administração. Toma cuidado com a questão relacionada ao nepotismo, tá bom? O nepotismo aí se discute muito dentro do nosso ordenamento jurídico, principalmente por conta de algumas questões envolvendo aí o nosso presidente da República. Então peço a você, leia a súmula vinculante 13, que trata da questão do nepotismo, tá bom? Então tanto nepotismo em linha reta, quanto nepotismo cruzado, são importantes aí para a sua prova da FGV, que envolve o princípio da moralidade, tá bom? Vamos lá avançar. Servidores públicos, ponto massa também, vamos lá. Quem são os servidores? Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Então, cargo, emprego ou função é a base do serviço público dentro da nossa administração. Quem pode ocupar? Tanto os brasileiros quanto os estrangeiros, por óbvio, na forma da lei. Tem situações onde se proíbe ou não se permite o ingresso do estrangeiro. Para outras, tudo pode, depende aí da previsão da norma de eficácia limitada. Súmula vinculante 44. Só por lei se pode sujeitar o exame psicotécnico à habilitação do candidato a cargo público. Então vamos lá, a questão dos exames psicotécnicos, como por exemplo aí a segurança pública que utiliza-se arma de fogo, passa pelo exame psicotécnico, motoristas passam pelos exames psicotécnicos para verificar lá a questão relacionada à sanidade mental por conta do cargo que ele vai ocupar. Pode sujeitar o funcionário? Pode, desde que haja por lei. Esteja previsto na lei, ou seja, se tiver essa previsão só no edital, não pode, tem que estar previsto na lei, tá bom? Vamos avançar aí, vamos avançar. Artigo 37, inciso 9, ele fala: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então aqui é possível a administração contratar de forma temporária os seus servidores. Exemplo clássico disso aqui é o IBGE. Vai ter IBGE o ano que vem, temos que fazer o censo 2020, então por conta dessa característica nós vamos contratar servidores temporários, tá bom? É possível? Pode. Tem o permissivo constitucional? Tem. Pode contratar. Próxima figurinha aqui, ó. Investidura. A investidura no cargo ou emprego depende do quê? Só vai, olha que lindinho, você que está prestando prova para o TRT, você vai virar funcionário desde que haja aprovação prévia em concurso público de provas
ou provas e títulos. Bem fácil, prova de ensino médio, concurso só de ensino médio, provas. Nível superior, provas e títulos, tá bom? Em regra, tem algumas exceçõezinhas aqui, ó. Então perceba, torço para que você seja aprovado nesse concurso da FCC, porque é a única forma de você ingressar no concurso. Então você que vai fazer prova aí, está estourando sua prova, torço para você ir bem, assista nossas aulas aí, acompanhe o Nova na internet, nas redes sociais aí, quiser acompanhar o professor também, Irineu Ruiz, tá bom? Tanto no Instagram, quanto no YouTube e no Facebook. Beleza? Tranquilinha a forma de ingresso. Agora vamos lá, olha o que mais que ele fala. De acordo com a natureza e a complexidade do cargo e emprego, previsto nas formas previstas da lei, ressalvados a nomeação para cargo em comissão. Olha que lindo. Cargos em comissão, declarados de livre nomeação ou exoneração. São os famosos cargos demissivos ad nutum, ou livre provimento, livre exoneração. Nomeia quem você quiser, quando você quiser, preenchidos os requisitos legais, e você desliga essa pessoa quando você quiser, desde que da mesma forma preenchidos os requisitos legais, tá bom? Tranquilão? Próxima figurinha aqui, ó. A lei vai reservar cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência. Opa, cá Estatuto da Pessoa com Deficiência para você, ó o paralelo aí com a nossa norma constitucional. Então, parte das vagas são reservadas a PCD, pessoas com deficiência, tá bom? Súmula 522 do STJ. O portador de surdez unilateral, só não escuta de um lado, não se qualifica como pessoa com deficiência para fim de disputar as vagas reservadas a concurso público. Então, que legal, professor, isso é sério mesmo, eu tenho 40% de perda do lado direito. Então, você falar do meu lado direito, eu não ouço quase nada. E eu não posso prestar, eu não sou PCD pelo fato de eu ter parte da surdez de um ouvido. Então, se eu não ouvir nada desse lado, eu não posso prestar porque eu tenho outro ouvido funcionando, tá bom? Então, para ser surdo, tem que ser dos dois lados. Muita gente passou, conheço umas 3 pessoas que eram surdos de um ouvido de um lado só, passaram no concurso, se fosse hoje não poderiam passar, tá bom? Beleza? Vamos avançar. Artigo 84 fala das atribuições do presidente. Esse 84, inciso 6, a linha A e a linha B é do caramba. São decretos autônomos aqui feitos pelo presidente. Vou te comentar isso aqui, ó. Compete privativamente ao presidente da República dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implique aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Então, qual que é a questão aqui, ó? O presidente, ele sempre vai se manifestar por meio dos decretos presidenciais. Regra, decreto é norma secundária, é a base da pirâmide Kelsen. Ato normativo e infralegal. Qual é a característica principal do decreto? Olha que massa. Não cria direitos, não cria obrigações e não pode inovar o ordenamento jurídico. Essa é a nossa estrutura. Entretanto, aqui, onde nós estamos vendo 84, inciso 6, a linha A e a linha B, eles criam para nós os chamados decretos autônomos. Olha que interessante, decreto que tem a função de regulamentar a norma, ele passa, nessas duas situações que nós vimos, nós vamos ver uma, vamos ver a outra já, eles passam a ser normas primárias. Criam direitos, criam obrigações e inovam o ordenamento jurídico, beleza? Tranquilão? Vamos prosseguir aqui, ó. Então, nesse caso, organização e funcionamento da administração, não podendo ter aumento de despesa, nem extinção de cargos. Segunda situação aqui, ó, a linha B, extinção de função ou cargos, quando vagos. Então, se o cargo ou a função está vaga, o presidente pode extinguir. Ato normativo que vai criar, há decretos autônomos que vão criar direitos e obrigações, tá bom? Agora vamos lá. Responsabilidade do presidente da República. Isso aqui, na verdade, nós chamamos de crimes de responsabilidade, mas tecnicamente falando, isso não é crime, porque crime para o direito penal é punido com reclusão ou detenção. Isso aqui, na verdade, é uma infração político-administrativa que vai gerar uma responsabilidade ao presidente da República, tá bom? Na verdade, o que a prova quer que você lembre é o seguinte, ó, os crimes de responsabilidade ou infração político-administrativa, eles vão gerar o impedimento do presidente para exercício da sua função. Leia-se impeachment. Eu não gosto de discutir política em aula, tá bom? Não temos nem tempo para isso, mas lembra do caso da Dilma. Por exemplo, o caso da Dilma. Crime de responsabilidade acabou acarretando em seu impeachment, tá bom? Vamos avançar. Dá uma olhadinha.
Artigo 52, parágrafo único é a consequência. Vamos ler aqui, ó. Funcionará daqui para frente, ó, como presidente do STF, limitando-se a condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado, a perda do cargo, com inabilitação por 8 anos para exercício da função, sem prejuízo das demais sanções. Lembrando que no impeachment da Dilma, perda do cargo é uma consequência autônoma da inabilitação por 8 anos, tá bom? São duas sanções diferentes que podem ser julgadas diferentes. Então perceba, a Câmara dos Deputados permite o processo contra o presidente e o Senado é quem processa e verifica se ele praticou ou não a nossa infração, beleza? Tranquilo aqui, garantias dos nossos magistrados, são 3 garantias aqui que nós estamos falando: vitalicidade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Opa, foi além. Vitalicidade, ele representa para o magistrado, depois que passa o período do estágio probatório, o cargo dele é vitalício, é dele, pertence a ele aquele cargo. Inamovibilidade, ele não pode ser removido do cargo que ele ocupa sem as formas previstas na Lei Orgânica da Magistratura. E irredutibilidade de subsídios, o seu salário não pode ser reduzido. Lembrando que sobre o salário do magistrado pode incidir imposto de renda e contribuições previdenciárias nas formas das respectivas normas, tá bom? Beleza? Então dá uma olhadinha. Você que vai prestar concurso da FCC aí para o TRF da 3ª região, desejo para você boa prova, faça uma prova com atenção, faça a prova com carinho, tá bom? Se concentre no momento da sua prova e lembre-se que quando você faz prova, não importa o número de candidatos que existem. Na verdade, você passa a competir com você mesmo, você tem que ser melhor do que você para superar as suas dificuldades. Boa parte da sua aprovação decorre do conhecimento. Isso que nós estamos passando para você aqui, que a análise, a análise dos artigos, a análise do posicionamento da banca, jurisprudência, tudo isso que o Nova disponibiliza para você. Mas é necessário que você também tenha a questão da inteligência emocional para você conseguir controlar a sua ansiedade, seu nervosismo, para que você consiga fazer uma prova aí de forma adequada, tá bom? Então fique em paz, fique calmo. A chave para a aprovação está dentro de você mesmo responsável pela sua aprovação. Acredite em você, acredite no seu sonho. É possível você realizar esse desejo, tá bom? Então, para que você realize o primeiro momento, os primeiros passos, você já está dando, estudar. Mas tem que acreditar que o sonho é possível e tem que acreditar que você é merecedor, que você fez por onde conseguir realizar esse sonho, tá bom? Então, o professor torce muito para a sua aprovação. Se você for aprovado, manda mensagem aí para o professor nas redes sociais ou nos canais das redes sociais aí do Nova. Professor, não fui aprovado. Manda mensagem do mesmo jeito, a gente conversa, bate um papo aí. E lembre, o importante é você sempre prosseguir na aprovação, sempre buscando aí algo melhor para a sua vida, tá bom? Concurso. Estudar para concurso ele não vai te dar um título, não existe título, eu sou estudante de concurso, não existe. Na verdade, o concurso ele é um meio de transformar a sua vida. Eu fui funcionário aí público durante alguns anos e tive minha vida transformada por conta do concurso, tá bom? Eu sei que isso é possível e eu acredito em você, mesmo não conhecendo você, tá bom? Nós estamos aqui pelas redes sociais, eu não estou vendo você, mas eu sei que você está aí me assistindo, mesmo sem conhecer você, eu sei que é possível. Eu acredito que você vai conseguir vencer, tá bom? Beleza? Eu vou acabar um pouquinho mais cedo só, porque vai ter outra gravação aqui online com o professor Diego Pureza. Se você quiser ficar no nosso canal e já acompanhar ele, tem uma puta de uma novidade aí para você, ligada às carreiras policiais, tá bom? Vai entrar o Diego Pureza e o nosso professor surpresa, daqui a pouco você descobre quem é. Então eu vou pedir licença para você terminar um pouquinho mais cedo, para que a nossa equipe aí consiga preparar os 2 estúdios, tá bom? Desligar o nosso e preparar o outro, beleza? Obrigado para você, foi um prazer enorme ter você aqui conosco aqui no Nova. Um abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau!